Olá! PGR pede a STF que declare imprescritível o crime de trabalho análogo à escravidão. Haddad diz que o governo precisa elevar a arrecadação em 150 bilhões de reais. E militares gastaram 703,4 mil reais da Covid em salgados e carnes nobres. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse é o Fato Brasil, aquele seu programa que a gente traz sempre o resumo das principais notícias do dia, os acontecimentos políticos, com os meus comentários que dizem, apenas dizem, que são um pouquinho avassaladores. Pois é, um pouco incomum, porque aqui a gente fala o que a gente pensa. Antes de começar o programa, eu gostaria de agradecer, claro, a sua audiência. Lembrar que você pode assistir a gente pelo canal 89 da Soul TV. E agora nós estamos em Full HD, então você assiste a nossa programação em Full HD. Ah, Vitor, tá em Full HD, mas aqui atrás, aqui atrás, tá já tá dando umas falhazinhas na imagem. É porque é um chroma key. E a gente tá aqui adaptando ainda. Nós estamos ainda no nosso home studio. Logo nós estaremos no nosso estúdio. A gente está aí procurando já um imóvel para os novos estúdios da WTV Brasil, porque nós estamos crescendo. Por enquanto a gente tem tendo essas dificuldades, mas a gente vai adaptar aqui a iluminação para ficar um pouco melhor para você, com mais qualidade. Agora que é Full HD, agora as imperfeições na imagem elas acontecem, elas são mais perspectíveis. Mas por mais que nós tenhamos algumas imperfeições aí na imagem, a notícia ela não é imperfeita. O fato ele existe, ele é fato, e a notícia a gente vai trazer aqui para você. Ainda lembrando que você pode assistir a WTV Brasil 24 horas por dia no nosso site wtvbrasil.com.br, e todos os nossos programas próprios ficam disponíveis no youtube.com/WTV Brasil, e também aliás, eu ia falar do Instagram, mas o Instagram não nos autoriza mais a colocar programas completos na íntegra. No Instagram, TikTok, Kawaii, né? A gente vai colocar os Reels, ou no TikTok os vídeos, né? No Facebook também. Inclusive eu vou colocar aí o Facebook para vocês. facebook.com/WTV Brasil, onde você pode mandar os seus comentários também. E no nosso site tem a seção de contato para mandar sua denúncia, seu comentário, enfim, o que você quiser falar conosco. E o Reels no Facebook e no Instagram, a gente vai colocar algumas pílulas da nossa programação em formato Reels, que são vídeos curtos. TikTok, Kawaii, nós estaremos aí, né? Nós já fizemos algumas experiências e vamos entrar de cabeça agora no TikTok e no Kawaii, então você vai poder assistir. E no Shorts do YouTube. Ou seja, além de você ver o nosso programa no YouTube completo, youtube.com/WTV Brasil, e também no nosso site completo. No nosso site você pode acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. Mas também no nosso WTV Play, lá no nosso site, você pode ver cada programa individual, os nossos programas próprios, claro, completos, quantas vezes você quiser. Além disso, no YouTube você tem o Shorts, que é aquela parte de vídeos curtos do YouTube, que nós também estaremos. Tudo que a gente colocar numa rede social de vídeo curto, a gente vai colocar em todas, para a gente ter sempre o alcance de vocês, né? E eu queria fazer uma crítica. Eu vou pedir pro pessoal tirar a música. Tira a música aí, que eu quero fazer uma crítica. Isso, só eu falando. É o seguinte, eu li na internet um comentário de uma pessoa de uma pessoa crítica na internet, e nem estou dizendo que ela está errada em dar a sua opinião. Só que ela disse que o termo independência está sendo trocado por burrice. Ou seja, todos os veículos que, de acordo com este comentário, eu não vou dizer quem é por uma questão ética, mas a pessoa sabe muito bem de quem eu estou falando, né? Mas se você lê algo como você se definir independente, você na verdade estará defendendo uma burrice, uma ignorância ou fake news. E na verdade o nosso termo de independência que nós usamos aqui na WTV Brasil, que o nosso slogan agora é livre e independente,
não é pra gente fazer fake news e sair falando mentira. O termo independente, é muito importante que nós que somos independentes, a gente reforce isso. A gente não pode deixar esse termo ser roubado por uma classe de pessoas criminosas que estão querendo transformar independência em mentira ou em fake news. Independência é você não ter rabo preso. É você poder falar de qualquer assunto sem ter medo de ser cobrado por isso. Ou sem medo de perder um patrocínio, de perder um apoio governamental. Então, todo mundo que vem nos patrocinar aqui na WTV Brasil conhece que nós temos uma independência jornalística, que nós não abrimos mão por dinheiro nenhum. E isso é ser independente. Agora, se eu chegar aqui e falar uma mentira, uma fake news, eu vou estar cometendo um crime. E isso não é ser independente. Fica aí esse meu apelo. Lembrando ainda, canal 89 da Soul TV. Baixa a Soul TV, é de graça. E nós estamos em Full HD, hein? Ó, poxa vida. Vai lá, dá uma audiência pra gente. E qualquer problema pode falar conosco. Vamos ao primeiro assunto do dia então, que é o seguinte. Todo mundo ficou sabendo aí no final de semana, rodou aqui na política paulistana, paulista e paulistana principalmente, a conversa de Guilherme Boulos e o apresentador da TV Bandeirantes, o Datena, né? Sobre uma possível chapa entre os dois. Vamos mostrar o vídeo aí? A gente tem o vídeo que foi publicado pelo site do UOL no Instagram. Vamos dar uma olhadinha no vídeo aí eu vou comentar um pouco sobre sobre o comentário que está tendo aqui no cenário político paulistano, aliás, sobre essa conversa. Vamos lá, roda aí. Atenção com o pessoal, que o pessoal, o partido está surgindo. Hoje está surgindo. Com força importante. Tem um único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso. Ele vai querer fazer o Haddad. Entendeu? Vai querer fazer o Haddad no governo. E não quer que você seja eleito, você se fuder na eleição. Ah, tá vendo? O Boulos não tem potencial. Vamos fazer o Haddad. Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você for pro Lula, eu quero dar tendo um vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque nosso acordo, política é como nuvem. Cada hora está num lugar. A política mudou, a nuvem mudou. Se você quiser ser meu aliado, eu amo você. O Datena ama você. Mas nós achamos que a gente pode ser eleger em São Paulo. Você vai ter a medida ideal que eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio. E vão tomar um nabo violento. Com um detalhe. Você quase ganhou a última eleição por mínimos detalhes. Se o Lula naufragar na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Se você... Pois é, né? Então essa conversa deu o que falar, né? Aí o Guilherme Boulos, né, o deputado federal Guilherme Boulos, que é do PSOL aqui de São Paulo, ligou na manhã dessa segunda-feira para o presidente municipal do PT, né, de São Paulo, Laércio Ribeiro, para explicar o diálogo que travou com o apresentador José Luiz Datena em um vídeo que vazou para a imprensa, né? Duas fontes ligadas à direção do PT confirmaram a conversa entre Ribeiros e Boulos, e na ligação o deputado federal do PSOL teria justificado o encontro e a conversa com o apresentador reconhecidamente antipetista, né? O presidente petista teria falado sobre a decepção do partido pela conivência de Boulos com os ataques à legenda e ao presidente Lula. Em seu perfil no Twitter, o Boulos explicou, abre aspas, nesse sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos a meu convite para um jantar no Campo Limpo, onde é a casa do Guilherme Boulos, né? Campo Limpo é o bairro aqui de São Paulo, para quem é de fora de São Paulo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica, fecha aspas, disse Boulos em seu Twitter. Bom, o que eu posso dizer acerca desse assunto? Eu concordo em partes com o que o Datena falou. De fato, hoje o Guilherme Boulos ele é um dos preferidos à Prefeitura de São Paulo, né? Ele quase ganhou a última eleição, perdeu para o Covas, né?
para o Bruno Covas, que acabou falecendo, e agora está o atual Ricardo Nunes. Inclusive a gente vai... tem novidades chegando no Jornalismo da TV Brasil em referente ao município de São Paulo, né, onde nós estamos, mas vamos lá. E o Boulos ficou em segundo lugar, foi para o segundo turno, mas acabou não ganhando a eleição. E é cotado para ser um dos favoritos na pesquisa, ele é o primeiro nas pesquisas, já de intenção de votos, já estamos pleiteando aí as eleições do ano que vem. E o Datena não é burro, né? O Datena é muito esperto, a verdade é essa. Então, na verdade, o Datena, ele foi lá falar com o Boulos, não estava lá que fosse uma conversa informal, e ele de fato está certo. Os dois numa chapa dá muita força, porque une a esquerda, que é representada pelo Guilherme Boulos, e o centro-direita, também representada pelo Datena. Então é como se fosse uma chapa Lula-Alckmin em São Paulo, Boulos e Datena, entendeu? O Datena tem uma forte influência por ter um programa na Rede Bandeirantes, e o Datena tenta se eleger a algum cargo público há um tempo, mas sempre desiste antes, vendo que talvez não seja o momento correto. Mas calma, você que é do PT e que está me assistindo, espera um pouco, deixa eu concluir meu raciocínio. Então, o Datena ele até tá certo. A política é assim mesmo. Existe sempre uma questão. Porém, o jornal Brasil de Fato entrevistou no dia 6 de abril do ano passado, foi isso? 6 de janeiro, desculpa, desse ano. Numa entrevista e tal sobre os rumos do PT, na entrevista o PT afirmou que não iria lançar candidato próprio e que o candidato dele seria Guilherme Boulos. O que eu vejo? O PT falou, claro, ficaram constrangidos porque o Boulos não defendeu o PT na conversa privada, que não deveria ser vazada. E todos nós temos conversas assim, que às vezes a gente joga ideias no ar. Então eu não vou jogar pedra no Boulos e também não vou no PT, também por ter falado o que falou, naturalmente que eles iam responder dessa forma. Mas vamos supor que o Datena engula as palavras do antipetismo dele e aceite sair numa chapa junto com o Guilherme Boulos, ou o Boulos aceite o Datena. Seria uma chapa forte, politicamente falando, aqui em São Paulo, independente. Só que tem muito mais aí. Eu acredito, pelo menos é o que eu vejo, pela articulação que eu acompanho, que o PT não vai largar o Guilherme Boulos para lá para lançar um candidato próprio. Eu acho que não. E se o PT vê que o Datena, que hoje está no mesmo partido do Geraldo Alckmin, no PDT, né? Não, desculpa, o Geraldo Alckmin não está no PDT, desculpa. Eu embolei os partidos aqui. É que são todos muito parecidos. Mas o Datena hoje está num partido que está um pouco mais à esquerda. Então, gente, a questão toda é o seguinte: ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte da articulação. Mas eu realmente não acredito que o PT lançaria um candidato próprio só porque o Boulos está conversando com o Datena. O Datena está certo, mas o Datena esquece que o Boulos tem acertos com a parceria com o governo Lula. Então eu acredito que assim, é um alarme, é de se alarmar à toa. O que a gente viu aí foi a boa e velha relação política que existe na cidade. O fato é que Datena e Boulos seriam sim uma chapa muito forte que derrotaria inclusive o bolsonarismo. Em São Paulo, Datena é muito querido pelas pessoas que os assistem. Então ele tem muitos telespectadores que gostam muito das reações e dos comentários de José Luiz Datena, que é um jornalista sublime, né, excepcional. Né, vou falar assim, não vou cair aqui no comentário pessoal sobre o que eu acho desde achar de José Luiz Datena, que eu acompanho há muitos anos. Né. Eu já fiz um jornalismo muito parecido com o do Datena também, então eu sei muito bem como é que funciona essa escola do jornalismo policial, do jornalismo investigativo e principalmente do jornalismo que traz aí o sensacionalismo como fonte, né? Embora hoje o Datena goste mais de mostrar enchente, mas o sensacionalismo continua. Mas isso é fato, a gente tem que tirar o chapéu porque ele está certo em algumas colocações. Acredito que ele não está tão certo quanto o PT querer derrubar o Boulos. Mas acredito sim que ele está certo quando ele comentou que se a política econômica do governo Lula for para baixo, o PT vai tentar puxar o Boulos junto com ele. Isso também eu concordo. Me desculpa, mas é a verdade. Analisando politicamente, friamente calculado ali, eu acho que é isso que vai acontecer. Tá certo? Então, e lembrando, o Geraldo Alckmin está no PSB. PDT é o partido do Ciro Gomes, tá bom? E agora o Datena está no partido do Ciro Gomes, pelo menos foi essa informação que a gente tinha aqui.
Tem gente me mandando mensagem aqui durante o programa. O pessoal sabe que eu tô no ar, mas tá mandando mensagem. É isso aí, manda mensagem pra mim aí, mas eu só vou ler depois. Vamos lá que a gente tem ainda algumas coisas importantes para falar nesse programa. E olha só essa questão aqui, ó. Vê se você concorda comigo. A Procuradoria-Geral da República pediu nesta segunda-feira que o Supremo Tribunal Federal reconheça que o crime de trabalho análogo à escravidão não pode prescrever. Ou seja, não há um limite temporal para punir esse crime. O Código Penal prevê uma pena de 2 a 8 anos de prisão para quem age para reduzir alguém à condição análoga a de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a uma jornada exaustiva. Deixa eu ficar quieto. Sujeitando a condições degradantes de trabalho ou restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador, né? Para a Procuradoria-Geral da República, não pode ser estabelecido um prazo temporal para o Estado punir esses responsáveis. Abre aspas. A fixação de um limite temporal para a punição pelo Estado a crimes dessa natureza representa violação aos seguintes preceitos fundamentais: dignidade humana, valor social do trabalho e o objetivo fundamental da construção de uma sociedade livre e solidária, fecha aspas, disse o Ministério Público Federal. E o que você acha? O que o Vitor acha sobre esse assunto? Eu acho que está certo. Primeiro, eu fico espantado de, em pleno 2023, no século 21, a gente ainda ter condições de trabalho análogo à escravidão, ou seja, trabalho escravo no nosso país. O que eu fico mais chocado é que empresas grandes, como aconteceu com o vinho lá de não sei da onde, lá que não vou falar o nome aqui para evitar processo, mas você sabe de que é daquele vinho famoso. São empresas que a gente consome no nosso dia a dia e que estão mantendo pessoas como escravos. E aí vem o empresário falar que eu não sei o que, o governo não tem imposto, não sei mais o que. Mas olha esses empresários, o que eles estão fazendo, esses fazendeiros, empresários. Estão tendo escravo. Escravo. Não é possível que esses caras achem normal você escravizar uma pessoa. Se eu já achava se eu já ficava assim, se eu já achava gravíssimo essa situação, quando eu estudava, que a gente aprendia sobre a escravidão no Brasil colônia e tal, e todas essas, e em várias outras questões, imagina hoje, num país livre, onde a escravidão é crime. E o pior, se a justiça não julga esses casos que são pegos, eles prescrevem, e aí as pessoas não são punidas. Então tá certo, eu apoio a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal. Não pode prescrever. Certos crimes a gente não pode deixar prescrever. Tem que ser julgado, não importa o tempo que demore. E de preferência rápido. E as pessoas que foram colocadas nessa situação, elas têm que ser indenizadas e elas têm que ter uma oportunidade de recomeço. De preferência, as empresas que fazem trabalhos escravos deveriam ser fechadas. Mas os empregos... Que emprego? Tá escravizando gente? Mas vai fechar e a economia... Desculpa, gente. Ninguém faz boa economia com escravidão. Me desculpe, se você acha que a gente pode aceitar a escravidão, eu acho que você está assistindo o programa errado. Talvez você esteja vivendo numa época errada. Talvez você esteja humanamente errado. Porque escravidão não cola. Não é que não cola. É inadmissível. Para falar bem o português claro. Né? A vontade que eu tenho para essas empresas que mantêm escravos ainda aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, né, é falar algumas coisas que, se eu falasse aqui, com certeza daria discurso de ódio aí nas redes sociais. Sabe, aquela coisa bem cabeluda, sem aquele palavrão, né? Mas não posso, por respeito a você que está me assistindo aí, você aí na Soul TV. Mas não é verdade? Não é o famoso de cair aquele lugar do bumbum no chão? Da bunda. É isso, para falar bem claramente. Desculpa, não quero ser chulo. Mas é isso. Vamos para a próxima notícia, vai. Vamos falar um pouco sobre economia, né?
E hoje o ministro Haddad, né, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa segunda-feira em entrevista à Globo News que precisa ampliar a receita do governo em um montante entre 110 e 150 bilhões de reais para viabilizar as metas contidas na proposta do novo arcabouço fiscal que vem substituir o teto dos gastos. Para isso, o governo vai apresentar inicialmente 3 medidas para aumentar a arrecadação. Então, vamos entender como que o governo está pretendendo aumentar a arrecadação. Ele deixou bem claro que para nós, para o consumidor, não vai ter a criação de novos impostos. O ministro explicou na sua entrevista à Globo News, hoje de manhã, hoje à tarde, quer dizer, né, hoje na hora do almoço, que o que ele pretende não é criar um novo imposto, e sim taxar quem deveria ser taxado e não está sendo. No caso, são 3 medidas. Primeiro, a taxação das apostas eletrônicas, que tem o objetivo de arrecadar entre 12 a 15 bilhões por ano. Que eles não são taxados, e deve ser taxado, a aposta eletrônica tem que ser taxada. Esses bet da vida aí que você vê, agora tem 200, bet 1, bet 2, bet o caralho, a 4 e tal, não tem como. Desculpa aí a palavra, mas foi uma força de expressão. É bet tudo agora. Essa aposta eletrônica tem que ser taxado. Quer jogar, joga, mas tem que ter imposto nisso daí. Não é certo uma pessoa que vai comprar um arroz, um feijão, um ovo, pagar um imposto imenso e o cara tá jogando, brincando aí de aposta online com dinheiro, que não é uma coisa fundamental, e não paga imposto. Tem que pagar muito imposto. Assim como cigarro, eu acredito que tem que pagar imposto também. É isso. Falei, você fuma, é problema teu. Mas eu acho que isso na verdade só prejudica a saúde de quem está acontecendo. Claro, você é livre para você fumar, para você fazer o que você quiser da tua vida. Não estou colocando isso em xeque. Estou dizendo que coisas assim têm que ser taxadas. É isso. Também, a segunda medida que o governo vai apresentar é a taxação dos e-commerces que driblam as regras da Receita Federal não pagando impostos. O que o ministro Haddad chamou de contrabando. A previsão é arrecadar entre 7 bilhões a 8 bilhões com isso. O que acontece? A gente tem alguns sites que você sabe, eu não vou falar o nome porque a gente pode ser processado por eles, só por dizer o nome, porque a gente pode estar dizendo que esse site que eu falei um nome como exemplo, eu estou dizendo que faz contrabando. Então não posso afirmar, porque não tenho provas. Mas você sabe de que sites que eu estou falando. Esses sites vendem produtos, importam produtos de outros países, e muitas vezes eles acabam driblando as regras da Receita Federal e aí não paga-se imposto sobre esses produtos. Tem muitos sites que fazem as importações que pagam os impostos, tá? Mas tem alguns que driblam, né? E aí o que acontece? E não tô nem falando daquele mais famoso não, é aquele mais famoso, se você compra, passa na Receita, e eles cobram o imposto de você, então não tá driblando não. O mais famoso, aquele Express, sabe? Eu não vou falar o nome aqui para evitar, mas esse aí não é esse aí que eu tô falando não. E nem aquele Livre, sabe? Aquele Livre também não tem esse problema. Mas existem outros aí, né, que tem problemas aí que acabam driblando as regras da Receita. Então, o que a Receita vai fazer? Vai simplificar o processo, vai mudar o processo de como tributa essas importações, esses e-commerces, e vai tributar o que já deveria estar sendo tributado. Então não vai aumentar isso para o consumidor. Porque esses sites já cobram isso do consumidor, mas eles não repassam. É isso que acaba acontecendo, tá? Diferente de outros sites que você mesmo acaba recolhendo imposto. Quando você importa alguma coisa, a própria Receita Federal te cobra diretamente do comprador, que no caso pode ser você, não o site que você comprou, tá? Vamos deixar isso claro. E a terceira medida, para tentar chegar nesse arcabouço fiscal aí entre 110 e 150 bilhões de reais, é a proibição de que empresas com incentivos fiscais concedidos por estados, via ICMS, possam abater esse crédito da base do cálculo de impostos federais. O crédito só poderá ser abatido se for destinado a investimentos, e não a custeio. A medida pode render de 85 bilhões a 90 bilhões. Ou seja, a empresa que tem o incentivo do Estado via ICMS, desculpa, gente, essa empresa, ela tem muitas dessas empresas que acabam abatendo do cálculo dos impostos federais quando ele determinados serviços que não poderiam ser abatidos. Então, eles cortando isso, essas empresas vão
ter que pagar os seus impostos, e isso vai render de 85 a 90 bilhões por ano. Ou seja, o Haddad, abre aspas, entre 110 e 150 bilhões de reais, você zera o déficit do ano que vem. Fecha aspas. É o que ele disse. E a proposta do arcabouço fiscal, apresentada pelo governo, prevê zerar o rombo das contas públicas em 2024, que é ótimo. E a passar a ter superávites primários, ou seja, receitas maiores de despesas, sem contar o pagamento de juros da dívida, a partir de 2025. Tomara que isso dê certo, para que a nossa economia flua melhor. Isso é ótimo, é muito bom ver o governo apresentando umas situações. Ah, tem gente que não vai concordar comigo. Tudo bem, você pode não concordar, mas eu acho um bom começo. A gente vai continuar acompanhando, claro, para ver se isso mesmo vai ser feito dessa forma. E vamos lá, ó, olha só, enquanto estava todo mundo morrendo de Covid e a gente comendo ovo em casa porque não tinha dinheiro para comprar carne, uma auditoria do Tribunal de Contas da União constatou que os militares gastaram 703,4 mil reais que deveriam ser usados para o reforço alimentar da tropa empregada em ações de enfrentamento à Covid-19 em coquetel e carnes nobres. Segundo a auditoria, vamos lá, olha os preços, R$ 255.931,77 foram gastos com salgados típicos de coquetel, sorvetes e refrigerantes, que muito provavelmente não teriam sido utilizados para reforço alimentar da tropa empregada na operação de Covid-19. E R$ 447.478,96 com carnes bovinas de cortes nobres, como filé mignon e picanha. Questionados, o Ministério da Defesa e o Exército não tinham se manifestado até a publicação dessa matéria. E se quiserem se posicionar, o espaço está aberto. Gente, enquanto nós estávamos morrendo, quase 700 mil pessoas, foi destinado aí 700 mil reais, aproximadamente, um pouco mais, para alimentar as tropas que estavam na operação contra o Covid-19 no governo Bolsonaro. E em vez de pagar a alimentação dessas tropas, eles gastaram com coquetel, sorvete, refrigerante e carnes nobres, filé mignon e picanha, enquanto a gente tinha que dar um duro danado, com tudo fechado, para a gente comer ovo. Se você quisesse comer uma carne vermelha, você não comia outra mistura no resto da semana. Tinha gente fazendo sopa de osso e os frigoríficos e os açougues começaram a vender o osso para fazer a sopa. Enquanto isso, a cúpula do exército estava comendo picanha. Sou só eu que acho que tem uma coisa muito errada com o que aconteceu na pandemia. E ainda tem gente que fala que foi coisa da China. Que o Bolsonaro estava certo. Ah, faça meu favor. Olha isso, olha o absurdo. Ai. Eu vou até passar para outra notícia, porque se eu começar a comentar aqui, eu vou até amanhã. E nós já estamos com o tempo já chegando perto aqui, né? E, gente, olha, hoje teve a apresentação da retomada, né? Retomou nessa segunda-feira uma valorização do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que visa fortalecer o Sul. A promessa é fortalecer a produção nacional de insumos, reduzindo a dependência do Brasil e melhorando os serviços oferecidos pelo Sistema Nacional de Saúde, o SUS. A expectativa é que em até 10 anos, 70% das necessidades do SUS em medicamentos, equipamentos, vacinas e outros materiais médicos passem a ser produzidos no país. O que eu sempre defendi aqui, né? Vocês lembram que faltava insumo para as vacinas? Porque a gente não produzia aqui. Porque ao longo dos anos a gente foi simplesmente importando. E tipo, fechando os nossos complexos industriais aqui, a gente tem que comprar insumo de fora. Aumentou muito a nossa importação de insumo, né? Hoje, né, inclusive, a gente tem algumas imagens para mostrar aí sobre isso, ó, vamos colocar aí na tela, ó. Hoje, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e o vice-presidente, ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, anunciaram a criação de um grupo executivo chamado de G6, Complexo Econômico Industrial da Saúde, que foi enfraquecido nos últimos anos. Então nessa reunião que foi apresentado esse G6 aí, eles apresentaram essa proposta de, em até 10 anos, 70% das necessidades de insumos do SUS, em medicamentos, equipamentos, vacinas e outros materiais médicos, passem a ser produzidos nacionalmente. Isso vai trazer emprego e valorização para o setor de saúde do Brasil e vai baratear as coisas para o SUS, podendo usar toda a verba do SUS para outras coisas que são também importantes, né? Então, cara, isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Enquanto aí no governo anterior a gente tinha problemas aí com coisas da verdade, agora nós temos o Ministério da Saúde que pelo menos parece que está tentando,
né? Pelo menos tentando. A gente vê aí um esforço para que nossa saúde cresça, funcione, que o nosso povo volte a ser atendido pelo SUS, né? Embora ainda seja muito complicado, muito cheio. E sim, todas as irregularidades a gente vai falar. Mas eu achei esse passo simplesmente sensacional. Eu dou os parabéns à ministra da Saúde, Nízia Trindade, e ao ministro, né, e vice-presidente da República, né, ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin. Achei um passo muito acertado. E não estou babando ovo de governo, não, porque se fizer besteira, vou falar aqui. E vocês já me conhecem, sabem como é que eu sou. Gente, eu estourei meu tempo, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã eu estou de volta com mais um Fato Brasil aqui na WTV. Tchau, pessoal, até amanhã.